Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PLMG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo de tijolo, esse é um fundo de galpão logístico, esse é um fundo que na data que eu gravo o vídeo está sendo negociado ali a apenas R$ 39,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 18,55%. Mas cuidado, por quê? Esse dividendo aqui está alto porque a cotação caiu muito. E aí o dividendo, mesmo tendo caído um pouco, ele também caiu. Aí dá como se o dividend yield fosse maior. 2 pontos. O dividendo não é isso tudo. E para quem tem esse fundo na base R$100, o dividendo é infinitamente menor, tá? Então bastante cuidado com esses 2 pontos aí. O fundo atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,49, ou seja, ele está sendo negociado com 51% de desconto. E se levar em consideração que ele é um fundo de base 100, esse desconto aí aumenta para 61%. Depois eu vou falar por que aqui só está 50% de desconto. Esse fundo está sendo negociado com liquidez média de 439 mil, o que é uma liquidez mediana, e para mim ela é satisfatória para pequenos e médios investidores. E o fundo vem com a variação negativa de 25% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Quando esse fundo veio ao mercado, ele veio sim ali na base 100, sendo negociado ele na faixa de 108, 110 reais. Mas pouco tempo depois ele começa a sua decrescente, e não parou mais. Ele sai desse patamar acima de 100 reais e finda ali no mês 7 de 2022 em algo até abaixo de 80 reais. Durante o período eleitoral de 2022, os fundos de tijolos todos tiveram uma apreciação. Então esse fundo vai ali na faixa de 90 reais e volta novamente o declínio. Dessa vez ele cai, chegando ali na faixa de 60 reais. Fica com esboça uma recuperação lateralizada, mas entra em declínio novamente. E dessa vez agora ele assentou-se nesse patamar próximo de 40 reais. Aqui mais à frente a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo. O CNPJ é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é um fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e, por enquanto, o fundo tem 0 vacância, mas já tem uma vacância anunciada lá para 2026. Esse fundo conta com pouco mais de 14 mil cotistas e mais de 4 milhões e 200 mil cotas emitidas. E aqui já vem um primeiro ponto de atenção. Quando se compra um fundo de tijolo, você quer que o fundo saia da base dele e comece a valorizar. Se ele é base 100, que ele vale a 102, 106, 110, 120 e assim por diante. Com esse fundo, inicialmente ele está valendo apenas 80 reais. Então, poxa, eu não sou da área contábil, tá? Com fundos de papel, o movimento que ocorre de marcação a mercado afeta. Então, um fundo de papel de base 100, se tiver marcação a mercado negativa aí, ele vai ficar ali abaixo de 100. Mas tem momentos que o mesmo fundo de 100, por questões de marcação mercado, pode valer 102, 105, 110. Então, assim como ele pode valer menos, ele pode valer mais em razão de marcação mercado. Então, eu não sei dizer para vocês, que eu não sou da área contábil, se hoje esses 80 reais do fundo realmente ele perdeu o valor, em razão das alavancagens ou não, ou se isso aqui é algo temporário. Mas saber que um fundo é de base 100 e hoje vale só 80... isso é algo preocupante, entende? Porque se isso for algo irrecuperável, poxa, o cotista já perdeu ali 20 reais. E eu nem tô falando da cotação, tô falando de patrimônio, sabe? Então, o cotista perderia ali 20 reais ali do seu patrimônio. É algo grave, 20%, sabe? Enfim. O fundo hoje vale 344 milhões e ele entregou 44 centavos de rendimento aí. Então, se fosse na base 100, esses 44 centavos está dando 0,44%. Continuando aqui, a gente vê o yield médio do fundo e você vê que o yield sempre é alto. Mas o yield está alto atualmente, não porque o fundo vem pagando um bom dividendo. Pelo contrário, o dividendo caiu e a gente vai ver isso já já. Esse dividendo se mantém alto porque a cotação caiu, o dividendo também caiu, mas como ele caiu menos do que a cotação, aí o dividend yield, ele inclusive faz aumentar. Por isso que está esse dividendo alto aí na casa de... Porque quem compra hoje nessa faixa de 40 reais, sim, ele tem um dividendo ali próximo de 1%. Os 3 últimos dividendos, 1,5, 1,12, 1,11. Para quem comprar hoje, teria o dividendo nessa média aí. Continuando no site aqui, a gente vê nominalmente. Então esse fundo ele vem pecando nos 2 pontos. Não tem conseguido apreciar, valorizar a cotação
E, poxa, você quer que os dividendos, com o passar do tempo, eles também vão crescendo. Aqui pode até ser que os contratos de aluguel estejam sendo corrigidos, estejam valorizando. Contudo, como esse é um fundo muito alavancado, esse fundo chegou a ter 70% de alavancagem. Note que o fundo até veio começar a distribuir mais, mas provavelmente ele entrou na fase de começar a pagar a sua alavancagem. Provavelmente aqui, ó, entrou na fase de pagar mais ainda a alavancagem. E aí antes, o que era um resultado muito expressivo, acima da média, um fundo de base 100, entregar mais de 80 centavos de resultado, é algo fora do normal. Um fundo de tijolo, o normal que ele entregue aqui, ó, se fosse base 100, na casa de 60, 70 centavos, seria o mais normal. E aí agora a alavancagem, durante um período a alavancagem trouxe um resultado positivo, mas olha o quanto agora vem machucando o fundo. Então o fundo, nas suas últimas entregas, ó, reduziu para 44 centavos aí o resultado dele. No dia 7 de março, ele pagou no dia 14 de março essa quantia. Quando esse vídeo for ao ar, como ele é feito com 2 semanas de antecedência, mais ou menos, quando o vídeo for ao ar, provavelmente ele já vai ter anunciado os dividendos ali de abril para pagar em abril. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse fundo tem mais de 2 anos e ele tem menos de 5, ele tem uma média de 3 anos de existência. Mas em qualquer cenário que seja, eu vou trazer 2 anos para não ser tão problemático assim. Em 2 anos, o CDI do período foi de 26%. Ó. O fundo está com menos 40% de rentabilidade nos 2 anos. O IPCA foi 10%, o IFIX 21%, o IDIV 17%. Então o fundo vem com a péssima rentabilidade, principalmente porque suas cotas estão muito depreciadas. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda, desde já muito obrigado. Todos os nossos canais contam com o clube de membros. Torne-se membro de qualquer dos nossos canais e nos apoie. O clube de membros é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, acessível, mas que pra gente faz muita diferença. Além de nos ajudar, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede o vídeo. Além do mais, quem é membro tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Torne-se membro e nos apoie. A nossa planilha de controle financeiro, esse ano foi o ano que eu fiz a declaração de imposto de renda mais rápido. Por quê? A planilha te ajuda a organizar os seus ativos, ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda. É uma ótima planilha, com ótimos recursos, ela é barata, acessível, compre, porque além de ser um ótimo produto, ela também você vai estar apoiando financeiramente o canal. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo bastante agregador. Compre, porque além de você ter um ótimo produto, eles são baratos, acessíveis, você vai estar apoiando financeiramente aí o canal. Obrigado a todos vocês que nos apoiam. Gostaria de agradecer imensamente aos membros do canal. O Giovanni, o Leonardo e o Tricolor aqui são todos membros antigos que vêm renovando o clube de membros. Lá no canal Amufiagro também, o Antônio, o F. Barros e o Giovanni também são membros há bastante tempo. Saibam vocês, membros, que vocês carregam os canais nas costas. Vocês são imprescindíveis pra gente aí. Muito obrigado de coração. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, né, o relatório mais recente do fundo. Ele vem aqui dentro do próprio relatório, ele traz a informação, né, de R$80. E assim, eu gostaria que as gestoras, né, tentassem se comunicar com nós, pequenos investidores. Por quê? A maior parte, apesar de ter investidores institucionais, fundos que investem grandes recursos, né? A maior parte é formada por nós, pequenos investidores. Quem investe ali com 1, com 5, com 10, com 1.000 cotas ali, nós formamos o mercado, né? E muitos de nós, às vezes, não têm informação aprofundada, né? Então, gostaria que explicasse por que a cota hoje está em R$80. O que foi que gerou essa depreciação do patrimônio, né? Então, isso deveria ser passado para os cotistas, né? Hoje o fundo cobra 0,95 de taxa e mais 20% de performance se eles baterem IPCA mais 6. Continuando aqui no relatório, ele traz os grandes números. Os seus imóveis valem próximo de 1 bilhão, mais aquilo que eu falei para vocês. Eles têm 700 milhões de alavancagem, né? Vai ter um pouco menos aí, porque entrou um sócio no fundo. Isso aqui também, como o sócio está hoje no fundo, o valor que o fundo tem também diminuiu bastante, né? Mas ele tem uma alavancagem muito alta. O fundo, por enquanto, está 100% ocupado. O prazo médio dos contratos do fundo é de 6,3 anos. Aqui ele fala um pouco sobre questões macro aqui.
Aí aqui, preocupado, né, com o retorno dos cotistas, eles falaram, ó, como resultado de conversa com os cotistas e feedback dos canais de RI, vamos seguir com uma estratégia de amortização mais acelerada, dentro dos limites permitidos, resultando em distribuição mensal futura em linha com o mês corrente. No mês de fevereiro, a distribuição de rendimentos foi de 44 centavos. Com o objetivo de facilitar o entendimento da transação com o Oaktree, temos uma seção de resumos. Apesar de ser confuso lá, ainda tem lá. E aquilo que eu falei tem lá na frente sobre isso, tá? Aqui tem pra gente também, ó, sobre a Baker Hughes. Eles comunicaram a intenção de rescindir o contrato e a efetiva rescisão do contrato está prevista para 18 de abril de 2026. Isso é um ponto de atenção, tá? O fundo já vem passando dificuldades, né? Mesmo sendo um anúncio longe, se esse fundo ainda passar por essa vacância lá na frente, aí o fundo pode sofrer ainda mais, tá? Continuando aqui no relatório, o que a gente vê? O resumo dos ativos e as participações, né? O fundo tenta explicar aqui, ó, que hoje o valor de mercado frente ao patrimônio do fundo, né? Tá aí com depreciação, mas aqui ele não explica por que um fundo perdeu 20% do seu patrimônio. Aí não tem essa explicação. Eles só estão tentando mostrar que o fundo está descontado frente ao patrimônio atual do fundo, né? Mas aqui, ao invés de 345, era para estar valendo 20%, 20 e poucos por cento a mais que isso. Então aqui, como é que são hoje? O fundo tem participação nos imóveis, né? Esse cabreúva aqui, ó, olha o quanto ele é grande. É um lote que eles vão desenvolver, tá? Ó, os outros imóveis, ó, 145 mil metros, 76, 26, 17, aqui é 332 mil. Eles vão construir um galpão logístico. É interessante essa tese do fundo aí, eu achei interessante esse ponto do fundo aí. Continuando aqui, ó, fluxo de caixa. Porque ele fala sobre as amortizações aí do Jandira. Ó, pelos próximos anos, a amortização estará próximo de 600 mil por mês, pois está em cash sweep da receita da Baker Hughes. O que eles estão querendo dizer é que a Baker Hughes meio que está pagando as amortizações. Mas veja aqui que o fundo vem pagando quantias e não vem aumentando aos pouquinhos, né? E lá no final vai vir uma bullet gigantesca de quase 35 milhões. Então, próximo aqui, o fundo aparentemente, ó, se a Baker Hughes realmente sair, daqui para cá o fundo tem que arcar com a dívida, né? Ou colocar outro inquilino que consiga pagar satisfatoriamente essa dívida. E lá próximo, ou ele arruma um jeito de vender imóveis ou fazer captação de recursos, mas ele vai ter que pagar um recurso alto lá nesse período, 2032. Tá longe agora? Está. Mas 2032 chega. Mas já estamos no quase, né, exageradamente, um terço do ano. Quase metade do ano 2024. Daqui a pouquinho chega 2026. Daqui a pouquinho chega 2032, né? Então, é um ponto preocupante aí dessa alavancagem do fundo. Ele fala sobre performance, essa parte eu costumo pular. Dividendos entregues, a gente vê essa queda nos dividendos aí. E a rentabilidade do fundo aqui, ele mostra essas quedas, né, do fundo aqui. O que ele mostra? Quem continua com a cota, 10% aqui de retorno, 10% se você não considerar tudo que o fundo já pagou, tá? Mas, se a pessoa conseguisse vender no PL, no patrimônio do fundo, ele teria um retorno só de 4%. Mas, se ele vendesse a mercado, que é hoje, ele teria um prejuízo de 11%. Então, atualmente, não seria um momento de se desfazer do fundo. Aqui a gente vê a DRE, demonstrativo de resultado do fundo. Eu vou dar um zoom aqui nessa parte. E a gente vê aqui as receitas, né? Então, o fundo, ele tinha uma receita maior. Só que aí, como agora eles são sócios da Oaktree, você vê que a receita caiu do fundo, para 3 milhões, 3.200, 3.200, 3 milhões e 80. E o dinheiro que vinha dinheiro parado em caixa, que chegou a ser 100 mil, 49 mil, 18, 12, 4, 2, quase zerou essas receitas. A despesa com alavancagem diminui muito por causa do sócio, né? Chegou a ser 3 milhões, 360 mil, 2 milhões, 711 mil e 574 mil. E a taxa que vai realmente para o fundo, ó. Então, o fundo era 4 milhões de taxa durante o ano inteiro, ó, 390 mil, 230, 186, 173, 154, 262, 128. Então, a taxa proporcional à receita, ela é bem bacana, tranquila, não é uma taxa careira. Apesar de ele não falar sobre essa despesa não recorrente. Se isso aqui for taxa de performance, aí ela aumenta um pouquinho mais, mas ainda assim não é nada fora do normal. Eu vou considerar que essa despesa não recorrente seria taxa de performance. Então aqui, ó, 128 mil com 73 mil. O fundo está tendo de despesas aí algo na casa de 200 mil, se isso aqui for performance. Isso aqui vezes 100, dividido por 3 milhões e 85,
a taxa fica na casa de 6,51%. Se não for performance, a taxa ainda é menor. Continuando aqui no relatório, ele traz essa visão geral. Com o aporte da Oaktree agora, o fundo era dono de 71%, vai reduzir para 50%. E a Oaktree, que era dono de 29%, vai passar a ser dono de 50%. Então ela vai precisar aportar mais 125 milhões. E é esse recurso aqui que vai ajudar nas alavancagens do fundo. Mas lembra que eu falei que era um fundo de 1 bilhão, ele tinha 700 milhões de alavancagem? Então assim, com o recurso que a Oaktree aportou, só amenizou a alavancagem, tá? Mas os passivos ainda continuam sendo muito altos, ó. Os passivos que eram de 700 milhões, ó, só do Jandira, que o fundo é dono de 100%, é 72 milhões, ó. E os fundos que ele é sócio com a Oaktree é 52 milhões, 550 milhões. Contudo, o caixa vai aumentar aqui para 165 milhões, ó. Então isso aqui, menos os 550, vai reduzir para uns 400 milhões de dívida aqui, ó, 400 mais 472. Então o que era de 700 milhões vai reduzir para quase 500. Reduz bastante, mas ainda assim são alavancagens altas, tá? É algo que o fundo tem que futuramente, de alguma maneira, se ele continuar trazendo aportes de fora, cada vez mais o fundo vai tendo menos dinheiro, né? Dentro menos participação. Então pode ser que isso vá afetando o patrimônio do fundo, né? E cada vez o patrimônio valha menos. O fundo antes tinha R$100 de patrimônio, hoje é 80. De novo, eu não sei se é em razão dessa sociedade, se é em razão da alavancagem, esses 80 vão voltar a subir, mas pode ser que essa alavancagem vai reduzindo cada vez mais o patrimônio do fundo. Que se ele tiver que trazer mais sócios, e for aportando, né? Enfim, não sou especialista da área contábil, né? Mas é preocupante essa diminuição do patrimônio do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do fundo imobiliário, a gente ainda vai ver sobre a alavancagem, sobre os imóveis do fundo. Eu trago para vocês forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente o nosso trabalho, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta você deixar o like aqui no vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos aí, se inscreva no canal e nos ajude. Tudo isso é de graça aí pra gente, nos ajuda imensamente. Comenta para nós aí se você tem esse fundo, se você gosta dele, se você gosta da tese, se você entende que ele vai se recuperar, se você está comprando agora que ele está depreciado, ou se você está acumulando esse prejuízo desde que ele começou a cair. Comenta para nós, seu comentário é muito importante. Desde o início, quando eu vi esse fundo no mercado, eu achava interessante a tese do fundo, mas era algo muito preocupante, um fundo com 70% de alavancagem, sabe? E agora que a gente vai vendo o desenrolar disso, é mais um fundo que aparentemente a alavancagem vem afetando o fundo. De novo, o ponto da dívida, o ponto da diminuição de rendimento, até que isso tudo eu acho aceitável. Mas o que para mim é inadmissível é um fundo de base 100 hoje valer 80. E como eu não sou da área contábil, eu não sei se isso aqui é algo que realmente ele perdeu, se vai se recuperar ou não. Mas, assim, o cenário que eu vejo hoje, um fundo de base 100 valer 80, isso aí para mim é inadmissível. Eu não tenho esse fundo, não tenho interesse de ter. Cada vez mais tem-se que tomar cuidado com alavancagens altas, tá? E se a gestão não fizer uma gestão ativa, como vem fazendo o pessoal do HGRU, o pessoal lá do TRXF, tentando fazer giros de portfólio para você não ter que arcar com toda a alavancagem, tentar apurar lucro o quanto antes, sabe? A alavancagem, a gente viu no XPPR, vem no BRCR, em vários fundos que a alavancagem vem mais machucando do que trazendo resultado positivo. Então, é outro ponto a se observar ao se investir. Não tenho fundo, não tenho interesse de ter, e até então eu vejo que a gestão vem, de certa maneira, destruindo valor para o cotista, né? Isso aí é um ponto de atenção. O fato de eu estar falando isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e a gente está tentando chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Ó. Já contamos com quase 600. Vá lá no canal, se inscreva, nos ajude a chegar aos 600, aos 1.000. Muito obrigado vocês que nos apoiam. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixa a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente vê sobre a alavancagem do fundo. Então aquilo que eu falei para vocês, ó, o BLMG Jandira ainda tem um saldo devedor de 65 milhões e aparentemente o inquilino está conseguindo arcar, mas pelo que eu percebi, a grana está indo só para pagar a alavancagem. E aí tem os AAA lá, que são o resto dos imóveis, eles possuem essas alavancagens altas, ó, 260 milhões, 247 milhões, 58 milhões, 32 milhões, ó, 600 milhões de alavancagem, né?
665 e o fundo tem 160 e poucos lá, 100, né, de quando a Oaktree fizer os aportes. Então a alavancagem que era de 700 milhões vai reduzir para 500 milhões. Só que, poxa, o fundo tinha 700 milhões de alavancagem, reduziu para 500. E aí a Oaktree, com o dinheiro que ela aportou, vai passar a ser dono de 50% do fundo, né, desses AAA aqui, né? Sei lá, eu não entendo, né? Aqui a gente vê os imóveis e as receitas, né? 81% aparentemente vem lá, ó, de Dafiti, Via Varejo e Mercado Livre. Então o fundo também é outro ponto de atenção, que ele é bem concentrado nos seus inquilinos. Ele vai ter um outro inquilino com 15%, mais um com 4%, né? Toyota e outro aqui com 4% e tal. Então ele tem bastante concentração em inquilinos. Os seus contratos são atípicos, a maioria deles, então isso aqui traz um pouco mais de segurança para o fundo aí. Inclusive esse Baker Hughes, se não fosse um contrato atípico, provavelmente eles já teriam abandonado o barco aí, né? O fundo tem 47% de seus imóveis no Rio, 25% em São Paulo e 28% em Minas. Onde é que ficam os seus imóveis? Ó? Jandira, São Bernardo do Campo, Rio de Janeiro e Extrema. Aqui a gente vê a análise das locações. Os vencimentos, não tem nada vencendo, não venceu ano passado. Esse ano vence 4%, ano que vem 7%. E aí 2026, que é aquele preocupante do Baker Hughes, vence 89% dos contratos. 2026 para frente. Só que, poxa, já tá perto, né? Ele deveria destrinchar isso aqui mais e deixar claro quais que são os vencimentos aí. Prazo médio de 6,3 anos. Quando tem renovatórias, a maior parte delas se dá em dezembro, novembro ali e também agosto. O fundo está 100% ocupado atualmente e quando tem renovatórias se dão por meio de IPCA. Aqui a gente vê os imóveis do fundo, né? O Jandira, que ele é dono de 100%, e esses 3 imóveis lá que ele é sócio com a Oaktree. E aí o Cabreúva, eles pretendem desenvolver um galpão logístico aqui no local, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui com mais detalhes. Vou passar mais rapidamente nessa parte que eu já falei em vídeos anteriores, ou você assiste os vídeos anteriores, ou veja, vai pausando o vídeo aqui vendo você mesmo. Aqui a gente vê um por um dos imóveis, nesse imóvel que eles reformaram o asfalto. Aqui a gente vê o BM Log SBC, que tem o Mercado Livre e a Toyota. O Log Extrema, se eu não me engano é da Fiti. É um imóvel totalmente eletrônico, ó. Tem bastante tecnologia aqui embarcada, sabe? O Log Jandira, que é o da Baker Hughes, se eu não me engano, ó. E aqui é o Cabreúva. Note que já tem algo do lado aqui, né? Eles vão desenvolver nesse lote aqui, ó. E desenvolvimento não é algo demorado, é algo relativamente rápido de se fazer. Acredito que isso aqui possa trazer um retorno para o fundo quanto antes, ó. Então tem 332 mil metros a área e tem 225 mil metros quadrados adjacente à estação tal. Então acredito que a área que eles querem desenvolver é essa área aqui, ó. Ele fala sobre os pontos fortes dos seus imóveis, né? E como que está hoje, ó. Por enquanto, o fundo é dono de 71%, mas vai cair para 50%. E a Oaktree, que é dona de 29%, vai aumentar para 50%. Isso nesses AAA. Por quê? Tanto o desenvolvimento do Cabreúva quanto o Jandira, o fundo continua detendo 100% deles. Então a Oaktree vai ser sócio nesses AAAs lá, ó. Vai ser sócio 50% desses 3 imóveis aqui. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do BLMG são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos ajudam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito, muito obrigado. Vá lá no canal Amo Dicas e adquira os nossos e-books de português para concurso público. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know